Você já imaginou como uma simples faxineira poderia derrubar um império de corrupção? Esta é a história real de como duas mulheres de mundos completamente diferentes se uniram para expor um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do país. Se você gosta de histórias que mostram como a verdade sempre vem à tona, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe desta incrível jornada. A chuva de março caía pesada sobre os vidros do 32º andar do edifício comercial na Faria Lima, criando um padrão hipnótico que contrastava com a tensão no ar da sala de reuniões da construtora Millennium. Marina Santos ajustou os óculos e respirou fundo, organizando pela 10ª vez os documentos à sua frente. Aos 28 anos, ela havia conquistado sua posição como arquiteta sênior através de muito trabalho e dedicação, mas nunca havia se sentido tão pequena quanto naquele momento. Marina, você está pronta? Perguntou Roberto Andrade, seu supervisor direto, com um sorriso que não chegava aos olhos. O homem de 45 anos, sempre impecavelmente vestido, carregava uma pasta de couro, que parecia valer mais que o salário mensal de Marina. Sim, Roberto, tenho todas as plantas e relatórios do projeto Águas Claras aqui, respondeu ela, tentando manter a voz firme apesar do nó no estômago. O projeto Águas Claras era o mais ambicioso empreendimento da Millennium. Um complexo residencial de luxo que seria construído numa área de preservação ambiental na zona oeste de São Paulo. Marina havia sido designada para liderar a equipe de arquitetura, uma oportunidade que deveria ser o auge de sua carreira. No entanto, quanto mais ela se aprofundava nos detalhes do projeto, mais irregularidades descobria. As portas de vidro da sala de reuniões se abriram, revelando Augusto Millennium, o CEO e fundador da construtora. Aos 55 anos, o homem era uma figura imponente, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, terno italiano sob medida e uma presença que dominava qualquer ambiente. Seu patrimônio de 2 bilhões de reais o colocava entre os empresários mais influentes do país. Bom dia, pessoal, disse Augusto com sua voz grave e autoritária, seguido por outros 3 executivos da empresa. Marina notou que todos eram homens, todos usando ternos caros, todos irradiando o mesmo ar de superioridade. Enquanto os executivos se acomodavam na mesa de reuniões de mármore italiano, Marina observou através da parede de vidro uma mulher, de meia idade, empurrando um carrinho de limpeza pelo corredor. Era Conceição Silva, de 52 anos, que trabalhava como faxineira na Millennium há mais de 15 anos. Sempre discreta, sempre Conceição era praticamente invisível para a maioria dos funcionários, uma característica que, sem que ninguém soubesse, lhe havia permitido testemunhar muitas conversas que não deveria ter ouvido. Marina, comece apresentando o cronograma de construção, ordenou Augusto, ajeitando-se na cadeira presidencial. Marina se levantou, ativou o projetor e começou sua apresentação. O projeto Águas Claras prevê a construção de 500 unidades residenciais de alto padrão, distribuídas em 10 torres. Com entrega prevista para dezembro de 2026, o investimento total é de 800 milhões de reais. Ela pausou, olhando diretamente para Augusto. No entanto, durante a análise dos documentos ambientais, identifiquei algumas inconsistências. O clima na sala mudou instantaneamente. Roberto se mexeu desconfortavelmente na cadeira, enquanto os outros executivos trocaram olhares preocupados. Que tipo de inconsistências? Perguntou Augusto, sua voz mantendo o tom calmo, mas Marina percebeu a tensão em seus olhos. Marina respirou fundo. Este era o momento decisivo de sua carreira, talvez de sua vida. Senior Millennium, a área designada para a construção, está parcialmente localizada em zona de preservação permanente. Além disso, os laudos ambientais apresentam datas e assinaturas que não coincidem com os registros oficiais do IBAMA. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O único som era o da chuva batendo nas janelas e o zumbido baixo do ar-condicionado. Roberto foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua vez, um pouco mais aguda que o normal. Marina, você deve ter se confundido com os documentos. Eu mesmo revisei tudo pessoalmente. Não, Roberto. Marina insistiu, abrindo sua pasta e retirando várias folhas. Aqui estão as cópias dos documentos originais que consegui diretamente do órgão ambiental. As datas não batem, e 2 das assinaturas são de funcionários que já não trabalhavam no IBAMA na época em que supostamente assinaram os laudos. Augusto se levantou lentamente, sua imponente figura projetando uma sombra sobre a mesa. Caminhou até a janela, ficando de costas para o grupo por alguns segundos que pareceram eternos. Quando se virou, sua expressão havia endurecido completamente. Marina, ele disse, pronunciando cada sílaba com precisão cirúrgica. Você é uma funcionária talentosa, mas ainda jovem e inexperiente. Estas questões são muito mais complexas do que você imagina. Senhor Millennium,
Com todo respeito, não se trata de complexidade. Trata-se de legalidade. Marina retrucou, sua voz ganhando força. Se construirmos nesta área com documentação falsificada, estaremos cometendo crimes ambientais que podem resultar em multas milionárias e prisão para todos os envolvidos. A temperatura na sala pareceu cair alguns graus. Augusto voltou ao seu lugar, mas permaneceu de pé, suas mãos apoiadas na mesa, inclinando-se ligeiramente em direção a Marina. Senhorita Santos. Sua voz agora carregava uma frieza cortante. Você está questionando a integridade de uma empresa que existe há 30 anos, que emprega mais de 2.000 pessoas, que já construiu mais de 100 empreendimentos bem-sucedidos. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas manteve o olhar firme. Senhor, eu não estou questionando a história da empresa. Estou apresentando fatos sobre este projeto específico, e eu estou dizendo para você ficar calada. Augusto, batendo a mão na mesa com tanta força que fez os copos d'água tremerem. Você não tem experiência nem conhecimento suficiente para entender as nuances deste negócio. O eco da explosão de Augusto ainda reverberava pela sala quando ele se recompôs, ajeitando o terno e voltando a falar com voz controlada, mas ameaçadora. Marina, você vai arquivar essas suas observações e seguir exatamente as especificações que eu aprovar. Não quero mais ouvir uma palavra sobre supostas irregularidades. Tá claro? Marina sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Olhou ao redor da mesa e viu apenas rostos masculinos evitando seu olhar, cumplicidade silenciosa diante da humilhação que estava sofrendo. Senior Millennium. Ela tentou mais uma vez. Eu tenho responsabilidade profissional e ética. Você tem responsabilidade com seu emprego e com sua carreira. Ele a interrompeu. E se quiser manter ambos, sugiro que pense muito bem sobre suas próximas palavras. Do corredor, através da parede de vidro, Conceição Silva observava a cena enquanto fingia organizar produtos de limpeza em seu carrinho. Ela havia trabalhado tempo suficiente naquele ambiente para reconhecer os sinais. Uma mulher sendo silenciada por homens poderosos. Uma funcionária sendo intimidada por questionar algo que não deveria. Conceição tinha uma memória excelente e ouvidos atentos. Ao longo dos anos, enquanto limpava escritórios após o expediente, havia escutado muitas conversas que não eram para seus ouvidos. Conhecia segredos, sabia de acordos escusos, havia presenciado reuniões que aconteciam longe dos olhos oficiais da empresa. Marina juntou seus documentos com mãos trêmulas, a humilhação queimando em seu peito como fogo. Entendi perfeitamente sua posição, Sr. Millennium, disse ela, sua voz baixa mas firme. Mas não posso concordar com ela. Então talvez você devesse reconsiderar se este é o lugar certo para você trabalhar, respondeu Augusto. Sua ameaça clara como cristal. Marina se levantou, organizou seus papéis e caminhou em direção à porta. Antes do ser, virou-se uma última vez. Sr. Millennium, a verdade tem uma forma de sempre vir à tona, independentemente de quem tenta escondê-la. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas o eco de suas palavras permaneceu. Na sala, os executivos evitaram o olhar de Augusto, que permaneceu de pé, observando a chuva através da janela, no corredor. Marina caminhou rapidamente em direção ao elevador, tentando manter a compostura, até conseguir um lugar privado para processar o que havia acabado de acontecer. Enquanto esperava o elevador, Conceição se aproximou discretamente. Moça, ela disse em voz baixa, você tem coragem, mas coragem sozinha nem sempre é suficiente neste lugar. Marina olhou para a mulher mais velha, vendo pela primeira vez realmente enxergá-la. Conceição tinha cabelos grisalhos presos em um coque simples, mãos calejadas pelo trabalho, mas olhos inteligentes e gentis que pareciam guardar muitas histórias. Desculpe, eu não conheço o seu nome, disse Marina, envergonhada por nunca ter prestado atenção na mulher que limpava seu escritório todas as noites. Conceição Silva. E você é a Marina, a arquiteta que sempre agradece. Quando eu limpo sua mesa, respondeu ela com um sorriso caloroso. Ouvi o que aconteceu lá dentro. Não foi a primeira vez que vi uma mulher competente ser silenciada nesta empresa. O elevador chegou, mas Marina não entrou. Algo na voz de Conceição a fez parar. Você disse não, foi a primeira vez, Marina repetiu. O que você quer dizer com isso? Conceição olhou ao redor, para ter certeza de que estavam sozinhas. Moça, eu trabalho aqui há 15 anos. Limpo escritórios, esvazio lixeiras, organizo documentos que ficam espalhados nas mesas. E às vezes a gente ouve coisas que não deveria ouvir. Que tipo de coisas? O tipo de coisa que explica como uma empresa consegue aprovações ambientais impossíveis, como projetos que deveriam ser negados,
são aprovados da noite para o dia. Como dinheiro circula em lugares que não deveria circular, Marina sentiu seu coração acelerar. Conceição, você está dizendo que... Tô dizendo que você não está sozinha nas suas suspeitas. Conceição a interrompeu gentilmente. E estou dizendo que se você realmente quer descobrir a verdade sobre esse projeto, talvez precisar da ajuda de alguém que conhece todos os cantos e recantos desta empresa. Naquele momento, Marina percebeu que havia encontrado uma aliada no lugar mais improvável. Uma mulher que a sociedade tornava invisível, mas que, exatamente por essa invisibilidade, havia se tornado a testemunha silenciosa de todos os segredos da Millennium. Conceição, Marina disse, sua voz carregada de esperança renovada, você estaria disposta a me ajudar? A mulher mais velha sorriu. E naquele sorriso Marina, viu décadas de sabedoria, força e determinação. Moça, eu tenho 2 filhas da sua idade. Se alguém fizesse com elas o que fizeram com você hoje, eu gostaria que alguém as ajudasse. Conceição pausou, olhando diretamente nos olhos de Marina. Além disso, eu também tenho minhas próprias razões para querer ver a verdade vir à tona. E assim, nos corredores de uma das construtoras mais poderosas do país, 2 mulheres de mundos completamente diferentes formaram uma aliança improvável que estava prestes a abalar as fundações de um império construído sobre mentiras e corrupção. A primeira batalha havia sido perdida, mas a guerra pela verdade estava apenas começando. Esta foi apenas a primeira parte desta incrível história. Na segunda parte, você descobrirá como Marina e Conceição planejam expor o esquema de corrupção, os perigosos segredos que a faxineira conhece, e como 2 mulheres determinadas podem enfrentar um sistema inteiro construído para silenciá-las. Now Perka, era quase meia-noite, quando Marina retornou ao edifício da Millennium. O lobby estava vazio, exceto pelo segurança noturno, que a cumprimentou com surpresa. Trabalho extra, dona Marina. Algo assim, seu João, ela respondeu, tentando parecer casual enquanto seu coração batia acelerado. Havia passado o restante do dia planejando com Conceição, que havia oferecido usar seu acesso após o expediente para investigar os escritórios dos executivos. No 32º andar, Conceição já estava esperando, seu carrinho de limpeza posicionado estrategicamente perto da sala de Augusto Millennium. A mulher mais velha havia trocado seu uniforme habitual por roupas escuras, mas mantinha os produtos de limpeza como disfarce. Conseguiu as chaves? Sussurrou Marina. Conceição sorriu e balançou o molho de chaves. 15 anos limpando. Este lugar tem suas vantagens. Tenho acesso a praticamente todos os escritórios. Elas entraram no escritório de Augusto, um ambiente opulento com móveis de madeira de lei, obras de arte nas paredes e uma vista panorâmica de São Paulo. Marina foi direto ao computador, enquanto Conceição se dirigiu aos arquivos. Você entende de computadores? Perguntou Marina, surpresa ao ver Conceição manipular habilmente um tablet. Minha filha mais nova está fazendo faculdade de tecnologia. Ela me ensinou algumas coisas, respondeu Conceição com orgulho. Quando você limpa escritórios por anos, acaba aprendendo onde as pessoas guardam senhas e como elas organizam arquivos. Marina conseguiu acessar o sistema de Augusto, usando uma senha que Conceição havia visto ele digitar várias vezes. Millennium 2023. Enquanto navegava pelos arquivos digitais, Conceição examinou documentos físicos em pastas marcadas como Confidential. Marina, olhe isso, Conceição chamou, segurando uma pasta. São contratos com uma empresa chamada Consultoria Águas Limpas. Nunca ouvi falar dela, mas os valores são enormes, menos 50 milhões de reais, em serviços de consultoria ambiental. Marina parou de digitar e foi até Conceição. 50 milhões? Para consultoria? Isso é mais do que gastamos em toda a equipe de arquitetura em um ano. Elas examinaram os contratos mais de perto. A empresa Águas Limpas era registrada em nome de Roberto Santos Silva -1, nome que fez Conceição franzir a testa. Roberto Santos Silva. Marina, esse é o nome completo do seu supervisor, o Roberto Andrade. Ele sempre usou o nome do meio como sobrenome profissional. O quebra-cabeça começou a se formar. Marina voltou ao computador e procurou por mais informações sobre Águas Limpas. O que encontrou a deixou chocada. A empresa havia sido criada apenas 3 meses antes do início do projeto Águas Claras. Tinha Roberto como sócio majoritário. E seu endereço registrado era uma sala comercial de 30 metros quadrados em um prédio comercial de classe C. Conceição, isso é lavagem de dinheiro, Marina disse. Sua voz tremula de indignação e medo. Eles criaram uma empresa fantasma para justificar transferências de 50 milhões de reais. E tem mais, disse Conceição, abrindo outra pasta. Aqui estão os recibos de pagamentos a funcionários do IBAMA e da Prefeitura. Não são salários oficiais. São consultorias
E palestras. 15 mil aqui, 20 mil ali, sempre em valores que não chamam muita atenção individualmente. Marina fotografou todos os documentos com seu celular, suas mãos tremendo de adrenalina e nervosismo. Kansi, por que você está fazendo isso? Por que está se arriscando? A mulher mais velha parou de organizar papéis e olhou diretamente para Marina. Porque há 3 anos, minha filha mais velha, Andrea, conseguiu um emprego como assistente administrativa. Aqui, na Millennium, ela era inteligente, dedicada. Sempre sonhou em crescer na empresa. Conceição pausou, suas mãos apertando uma foto que tirou da carteira menos uma jovem sorridente com olhos parecidos com os seus. Um dia, Andrea encontrou irregularidades em um projeto anterior. Era algo parecido com o que você descobriu: documentos falsificados, subornos, dinheiro sujo. Ela tentou denunciar internamente, seguindo todos os protocolos da empresa. O que aconteceu? Augusto a demitiu por insubordinação. E ainda conseguiu que ela fosse incluída numa lista negra do setor. Minha filha, que tinha formação em administração e anos de experiência, não conseguiu mais emprego em nenhuma construtora de São Paulo. Teve que se mudar para o interior. E hoje trabalha numa loja de materiais de construção. As lágrimas brilhavam nos olhos de Conceição, mas sua voz permanecia firme. Quando vi você sendo humilhada hoje na reunião, vi minha Andrea 3 anos atrás. E pensei, não posso deixar que isso aconteça de novo. Marina sentiu uma onda de emoção e determinação. Conceição, nós vamos expor tudo isso. Sua filha vai ser vindicada. E outras mulheres não vão passar pelo que passamos. Elas continuaram investigando por mais 2 horas, descobrindo uma rede complexa de corrupção que envolvia não apenas o projeto Águas Claras, mas pelo menos outros 5 empreendimentos da Millennium nos últimos 3 anos. Esquema era sofisticado, documentos ambientais falsificados, funcionários públicos corrompidos, empresas fantasma para lavar dinheiro, e um sistema de intimidação para silenciar qualquer funcionário que descobrisse as irregularidades. Marina Conceição disse, organizando a última pilha de documentos, tem uma coisa que você precisa saber. Esse esquema não para no Augusto. O que você quer dizer? Ao longo dos anos ouvi conversas entre ele e outras pessoas, políticos, outros empresários do setor. Tem reuniões que acontecem numa cobertura na Vila Madalena. Sempre às quintas-feiras, depois das 21 horas, é os chamam do grupo dos construtores. Marina parou de fotografar documentos. Você está dizendo que existe um cartel? Estou dizendo que existe um grupo de empresários do setor que se reúne regularmente para dividir obras públicas, combinar preços e garantir que as aprovações ambientais aconteçam sem problemas, e que parte do dinheiro que circula nessas operações vai para campanhas políticas e contas pessoais de funcionários públicos. A magnitude do que estavam descobrindo deixou Marina sem fôlego. Não se tratava apenas de uma empresa corrupta, era um sistema inteiro, uma rede de corrupção que envolvia o setor de construção civil da cidade. Conceição, isso é maior do que imaginávamos. Precisamos de ajuda profissional. Concordo. Mas quem? A Polícia Civil pode ter membros comprometidos. O Ministério Público pode levar meses para agir. Enquanto isso, eles vão descobrir que alguém invadiu o escritório do Augusto. Marina pensou por um momento. Minha prima Carolina trabalha como jornalista investigativa no jornal Estado de S. Paulo. Ela se especializou em casos de corrupção empresarial. Se conseguirmos entregar todas essas evidências para ela, ela vai saber como proceder legalmente e como proteger as fontes. Você confia nela? Com minha vida. Carolina sempre disse que jornalismo é sobre dar voz aos que não têm voz e expor os poderosos que abusam de sua posição. Elas terminaram de documentar tudo e começaram a limpar o escritório, removendo qualquer rastro de sua presença. Conceição, com sua experiência, sabia exatamente como deixar tudo como estava. Quando estavam saindo, Conceição parou Marina no corredor. Tem mais uma coisa. Na quinta-feira que vem, tem reunião do tal grupo dos construtores. Say Pork. Sempre deixam a cobertura preparada na véspera. E uma das meninas que trabalha lá me contou os detalhes. Você quer dizer que podemos conseguir evidências diretas? Quero dizer que se sua prima jornalista quiser uma matéria que vai derrubar, não apenas a Millennium, mas todo o esquema de corrupção do setor, quinta-feira à noite, é nossa chance. Marina sentiu uma mistura de medo e excitação. Conceição, isso é muito perigoso. Se formos descobertas, Marina, a mulher mais velha colocou a mão no ombro da jovem arquiteta. Há 15 anos eu limpo os escritórios de homens que se acham donos do mundo. Já vi muita coisa errada acontecer. Muita gente boa ser prejudicada. Minha filha foi uma vítima. Você quase foi outra hoje. Conceição pausou, olhando pela janela, para a cidade iluminada lá embaixo. Sabe, OQEU, aprendi que pessoas como elas contam com nossa passividade, com nosso medo, com nossa sensação de que somos pequenas demais
para fazer diferença. Mas a verdade é que somos nós menos as faxineiras, as arquitetas, as assistants, as secretárias, que mantemos essas empresas funcionando. E se nós nos unirmos, podemos derrubá-las também. Na quinta-feira seguinte, Marina estava num café na Vila Madalena com sua prima Carolina. Uma mulher de 35 anos com cabelos cacheados e olhos atentos que não perdiam nenhum detalhe. Carolina havia passado os últimos 3 dias verificando todas as evidências que Marina e Conceição haviam coletado. Marina, isso aqui é dinamite pura, disse Carolina, fechando seu laptop após revisar os documentos digitalizados. Temos evidências de formação de cartel, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos públicos, é material para derrubar não apenas a Millennium, mas toda uma rede de corrupção. E legalmente, protege. Sim, a lei do denunciante protege pessoas que expõem crimes contra a administração pública. Além disso, como jornalista, posso proteger vocês como fontes confidenciais. Mas Marina, você tem certeza de que quer seguir em frente? Essas pessoas vão tentar destruir sua carreira, sua reputação, talvez até mesmo ameaçar sua segurança. Marina pensou em Andrea, a filha de Conceição que teve a vida destruída por tentar fazer a coisa certa. Pensou em todas as outras mulheres que haviam sido silenciadas ao longo dos anos. Pensou no meio ambiente, que seria destruído se o projeto Águas Claras seguisse em frente. Carolina, se eu não fizer isso, quem vai fazer? E se eu não fizer isso agora, quando vou fazer? Carolina sorriu com orgulho de sua prima. Então vamos fazer história. Aquela noite, as 3 mulheres, Marina, Conceição e Carolina, menos se posicionaram estrategicamente perto do prédio onde aconteceria a reunião do grupo dos construtores. Carolina havia trazido equipamento de gravação profissional, incluindo microfones direcionais capazes de captar conversas através de janelas, a partir das 21h30. Começaram a chegar carros de luxo. Marina reconheceu não apenas Augusto Millennium, mas outros seus de grandes construtoras, 2 vereadores da cidade, e um homem que Carolina identificou como o diretor regional do IBAMA. Durante 2 horas, elas conseguiram gravar conversas sobre divisão de contratos públicos, valores de propinas, estratégias para contornar leis ambientais, e até mesmo discussões sobre como neutralizar funcionários problemáticos que questionavam as operações. A gravação mais incriminadora veio quando Augusto estava explicando como haviam lidado com o problema da arquiteta, a Marina Santos. Achava que ia jogar pedra no nosso esquema por causa de uns documentos ambientais. Tive que colocar ela no lugar dela. Mulher tem que aprender que não pode questionar homem que entende do negócio. E se ela insistir? Perguntou outra voz. Mesma estratégia de sempre. Demissão por justa causa. Lista negra no setor. E se necessário, alguns problemas pessoais que vão fazer ela repensar as prioridades. Carolina arrepiou ao ouvir as ameaças implícitas. Elas tinham tudo o que precisavam. Uma semana depois, a primeira página do estado de S. Paulo trazia a manchete. Operação Águas Turvas. Esquema de corrupção no setor de construção civil, movimentou R$ 500 milhões. A matéria de Carolina, com 12 páginas de detalhes, expunha todo o esquema. As gravações foram entregues ao Ministério Público, que iniciou imediatamente a Operação Águas Turvas. Em 48 horas, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 15 empresas e residências, incluindo os escritórios da Millennium. Augusto Millennium foi preso preventivamente, junto com Roberto Andrade e outros 6 empresários. O projeto Águas Claras foi imediatamente suspenso, e uma auditoria completa foi ordenada em todos os empreendimentos da empresa dos últimos 5 anos. Marina, protegida pela lei do denunciante e pela exposição midiática do caso, recebeu ofertas de emprego de várias empresas do setor que queriam demonstrar compromisso com a ética. Ela escolheu uma construtora menor, mas com sólida reputação, onde foi contratada como diretora de compliance ambiental. Conceição se tornou uma das principais testemunhas do processo. Sua memória detalhada e anos de observação silenciosa forneceram informações cruciais que levaram à descoberta de outros esquemas. O Ministério Público ofereceu a ela um emprego como consultora em investigações de corrupção empresarial, reconhecendo que sua experiência e conhecimento eram únicos. Mais importante ainda, Andrea, a filha de Conceição, foi contatada por várias empresas que queriam contratá-la depois que sua história se tornou pública. Ela retornou a São Paulo e conseguiu um excelente emprego numa consultoria de compliance, onde sua experiência com denúncia de irregularidades se tornou um ativo valioso. Epílogo. 6 meses depois, Marina estava em seu novo escritório, revisando os projetos ambientais de um complexo habitacional destinado a famílias de baixa renda, quando recebeu uma ligação de Carolina. Prima, tenho uma notícia que vai te interessar. Augusto Millennium foi condenado a 15 anos de prisão. Roberto pegou 12 anos. E olha só,
O juiz citou especificamente a coragem das denunciantes como fator determinante para que a justiça fosse feita. Marina sorriu, olhando pela janela de seu escritório. Era uma vista muito mais modesta que a do 32º andar da Millennium, mas ela podia dormir tranquila sabendo que todo o projeto que aprovava era legal e ético. Naquela tarde, ela recebeu uma visita especial. Conceição apareceu em seu escritório, elegantemente vestida com um terno atumirinho, seu uniforme como consultora do Ministério Público. Como está se adaptando ao novo trabalho? Perguntou Marina. Bem demais para uma mulher de 52 anos, que há um ano estava invisível limpando escritórios, respondeu Conceição com um sorriso radiante. Sabe o que é mais engraçado? Agora os mesmos executivos que nunca me viam, querem falar comigo. A diferença é que agora, eles têm medo. Elas riram juntas. Duas mulheres que haviam descoberto que a união e a coragem podem vencer até os esquemas mais sofisticados de corrupção. Conceição, disse Marina. Você acha que fizemos diferença? Marina, querida, respondeu a mulher, mais velha, colocando a mão no ombro da jovem arquiteta, nós não apenas fizemos diferença. Nós provamos que não importa de onde você vem, qual sua posição na sociedade, ou quanto poder eles acham que têm sobre você. A verdade é mais forte que qualquer esquema de corrupção. Conceição pausou, olhando pela janela para a cidade, que elas haviam ajudado a tornar um pouco mais justa. E sabe, o que mais? Toda vez que uma mulher for silenciada numa reunião, toda vez que alguém tentar esconder a verdade, as pessoas vão lembrar da faxineira e da arquiteta, que derrubaram o império de corrupção. Nós nos tornamos um símbolo de que lutar pela verdade vale a pena. E assim, a história da faxineira e da arquiteta que expuseram um dos maiores esquemas de corrupção do país se tornou lenda urbana em São Paulo, inspirando outras pessoas a não aceitar a injustiça em silêncio e provando que, às vezes, as maiores mudanças começam com as pessoas que a sociedade considera menos importantes. A verdade, como Marina havia dito naquela reunião fatídica, sempre encontra uma forma de vir à tona.